Os dividendos milionários da Petrobras estão em risco? Vai ter indicação política para os cargos de gestão? Que história é essa de que a empresa quer mudar o seu estatuto? Afinal, o que está acontecendo? Calma, que neste vídeo vamos explicar o que foram esses últimos movimentos da empresa e o que isso pode significar para quem investe nas ações da companhia. Então fica aqui até o final, já deixa o seu like e se inscreve no nosso canal para ficar por dentro de tudo que rola no mercado financeiro. Mudanças no estatuto. No dia 23 de outubro, o Conselho de Administração da Petrobras aprovou uma mudança no seu estatuto social. E dois tópicos chamaram a atenção do mercado porque estão ligados à tese de investimento da empresa. O primeiro é a sugestão do Conselho para criar uma reserva de remuneração de capital, algo que logo passou a ser visto como ameaça para os dividendos pagos pela empresa. Mas por quê? Segundo analistas, com essa reserva de capital, a companhia teria mais flexibilidade para gerir o dinheiro e poderia diminuir o volume de dividendos extraordinários. O excesso de capital entraria na reserva e os pagamentos ficariam limitados aos 45% do fluxo de caixa livre, que é o que determina a nova política de remuneração da Petrobras. Acontece que os dividendos extraordinários já eram um consenso para esse ano, segundo várias casas de análise. De olho no risco de interferência estatal, o receio de investidores é que as ações da Petrobras fiquem menos atrativas. Depois de uma queda de 6% nas ações no dia do comunicado sobre as mudanças, os executivos da Petrobras vieram a público dar mais informações. Sobre a reserva de capital, o CFO Sérgio Caetano Leite afirmou que o objetivo é garantir recursos para o pagamento de dividendos. Segundo ele, o fundo irá permitir os pagamentos previstos na política de remuneração, aconteça o que acontecer. O que nos leva ao segundo ponto da mudança de estatuto: indicações políticas na Petrobras. Além da criação da reserva, o Conselho de Administração da Petrobras aprovou a apresentação de proposta de revisão em seu estatuto que visa eliminar determinadas restrições para a indicação de membros para a alta cúpula e nomeação de executivos. Segundo analistas, essa mudança pode abrir brechas para a nomeação de políticos para cargos na empresa. Isso foi visto como um ponto muito negativo, que prejudicaria a governança da companhia. A Petrobras chegou a soltar um comunicado afirmando que irá seguir à risca a lei das estatais, mas o sinal amarelo para a companhia acendeu mesmo assim no mercado. As mudanças já foram aprovadas? É importante lembrar que nada disso está definido. As mudanças devem passar pela Assembleia Geral Extraordinária, que ainda não foi convocada e não tem data prevista. E como ficam os dividendos, afinal? Apesar da ameaça de crise, as perspectivas continuam positivas para este ano. Análise de XP, Itaú BBA, Bradesco BBI, Goldman Sachs e outros mantêm suas projeções de pagamentos, inclusive dos dividendos extraordinários. O cenário base é de um dividend yield de 15% no acumulado de 2023. Dividend yield, vale lembrar, é o indicador que mede os pagamentos de dividendos em relação ao preço da ação. Atualmente, o indicador está na faixa de 24%, mas é porque ainda está contando alguns meses dos pagamentos recordes de 2022, que chegaram a 68% de dividend yield. Neste ano, o dividend yield deve ser mais magro, mas o retorno geral, que considera ações e proventos, está se mostrando bem melhor. Em 2022, o retorno total das ações preferenciais foi de 47%, porque as ações em si tiveram uma perda de 13% no ano. Os papéis ordinários deram um retorno de 49%, um pouco maior. Neste ano, as ações estão com um desempenho muito melhor do que no ano passado, e somadas com os proventos deram um retorno acumulado de 79% para as ações ordinárias e de 94% para os papéis preferenciais. E você, o que achou das possíveis mudanças na estatal? Deixe sua opinião aqui nos comentários e siga o Infomoney e nos vemos no próximo vídeo.